Na Áustria, há um movimento onde a Suprema Corte está para reconhecer se um chimpanzé chamado Mitchell Pan deve ou não ser considerado uma pessoa. Isso após debates travados durante muitos e muitos anos pelas cortes austríacas. Áustria, terra de Kelsen. Na Europa, desde 2009, existe uma resolução impedindo que se realizem testes nas indústrias de cosméticos e de agrotóxicos com animais. Se algum dia vocês tiverem interesse sobre o que são esses testes, procurem na internet do teste de Draze, apenas um deles. Para quem usa muitos cosméticos, só para ilustrar, eles pegam coelhos, prendem pela garganta, dezenas de coelhos, e colocam várias substâncias químicas que ardem os olhos dos coelhos, irritam os olhos dos coelhos, queimam os olhos dos coelhos. E por que coelhos? Porque os coelhos não soltam lágrimas. E aí, de acordo com as consequências daqueles atos, eles decidem se devem ou não comercializar determinado cosmético. O que hoje em dia se defende em termos de direitos animais, pelo menos uma corrente mais moderada, e agora realmente terminando, é a posição do professor Steve Wise, de Harvard. O que o Steve Wise diz é o seguinte: nós temos que traçar uma fronteira. Nós temos que traçar uma fronteira muito clara. Não é necessário colocarmos todos os animais na proteção do direito. Seria o ideal, mas talvez não seja o factível. E na história do direito, nenhuma vez se mostrou que onde se partiu para tudo ou nada, ou otorgamos o direito aos animais, ou vamos partir para a anarquia, esse tipo de confronto tem resultado algum efeito positivo. Não é assim. Na história da humanidade, o que se busca é a conciliação. Por isso que é importante hoje, no mundo, se traçar uma linha divisória entre quais animais devem ou não ter alguns direitos. A partir dessa linha, começarmos a, no futuro, com base em estudos e experiências, estender essa linha para abranger outros animais. O que não pode, como hoje, ser uma conduta absolutamente desregrada, como no Brasil, onde os animais são tratados como coisas ainda. O que é importante? Sejam direitos objetivos, que é o que muita gente defende, que seria o quê? Deveres instrumentais dos seres humanos com os animais. Isso não funciona. A história demonstra que não funciona. Eu poderia ser apenas um nominalista e dizer o seguinte: olha, eu me contento, desde que os animais sejam protegidos. Só que a história mostra que isso não funciona. A história mostra que, para que seja feita uma proteção efetiva e integral, é necessário que se dê nome às coisas. E esse nome é o direito subjetivo. Nós temos que outorgar direitos subjetivos. O direito subjetivo serve, em determinadas circunstâncias, para que alguém, percebendo a violação do direito do animal, apresente um trunfo e diga: pare, a partir daqui parou. O trunfo é esse, o direito subjetivo. A partir desse trunfo, nada mais pode acontecer com aquele animal. Outorgando direito subjetivo a ele, assim como nós outorgamos às pessoas em estado terminal, às pessoas que não têm consciência da própria existência, todas outras pessoas poderão defender aqueles portadores de direitos subjetivos. Bem, da minha parte, eu continuo preocupado com a situação dos animais. Muito preocupado. Só que sei que a minha função é participar desses eventos, como eu disse no início, e tentar divulgar essa ideia. Eu sei que muitos aqui, muito do que eu falei vai entrar por um ouvido e pelo outro, porque não estão muito preocupados. Mas uma estatística mundial mostra que pelo menos 7% das pessoas têm uma verdadeira afeição pelos direitos dos animais e comungam e são ativistas dessa causa. E o que eu posso fazer como escritor, como autor, é seguir a orientação do Érico Veríssimo, que diz mais ou menos o seguinte: tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada, acendamos o nosso toco de vela, ou em último caso, risquemos os fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos do nosso posto. Muito obrigado.